Boa tarde, tudo bem com você? Meu nome é Ricardo Massol, fundador da MG. Estou aqui nesta semana fazendo mais um conteúdo e o objetivo deste conteúdo esta semana é trazer para vocês uma proprietária das férias, o analista da proprietária e os que costumamos estar aqui. O boas tardes de hoje é longo. Boas tardes para Paulo, boas tardes para Dixon, boas tardes para Renato, analista de relacionamento, e nossa convidada ultra super especial, Fabi, que vão estar aqui com você. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Maravilha. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Então, gente, Renato é analista das férias. Renato, eu acho que talvez você poderia introduzir o assunto que nos leva a este vídeo e depois a gente vai começar meio que bombardear Fabi com 200 perguntas de como isso tudo aconteceu. Mas vou deixar essa pequena introdução para o Renato, tá, Renato? De relacionamento. Eu acho que fica até aquela coisa, como tem gente de outros setores aqui no ambiente, né, do vídeo, fica até legal para a gente esclarecer algumas coisas, dizer como é feita a nossa primeira abordagem, como é feito o primeiro contato em si com o cliente nessa questão de férias, né? A Fabi em si, ela foi uma cliente que eu tive a sorte, que para mim foi um presente. Quando a gente pega um cliente assim, se torna amigo, a gente mantém ali aquele primeiro contato inicial, realmente falando do contrato, falando de coisas. Porém, quando a gente vê que o cliente ele está ali, ele tem um perfil, por exemplo, a Fabi, ela estava trabalhando muito, né? Ela ainda está, acredito, e ela estava sem tempo para viajar, estava sem tempo. Realmente, viagem não era uma prioridade. E quando você passa a ver a viagem de uma forma que ela não é uma prioridade, né? Porque ela começou a relatar: olha, estou estressada, eu não tenho tempo nem para te responder. Eu disse: Fabi, olha, a minha meta de vida, eu disse a ela, a minha meta de vida é fazer você viajar. Muitas vezes eu falava com ela, eu nem respondia. Eu falava: eu tô aqui, eu sou nordestino, olha, o nordestino ele tem isso aqui, vou fazer você viajar. Então, assim, chegou no momento que ela já disse: olha, eu vou viajar mesmo, porque eu preciso de uma viagem. Então, assim, a gente, né, de relacionamento, termina que a gente tem, por profissão, fazer algo muito legal, que é falar de férias, falar de viagem. E termina que, quando a gente tem essa missão clara na nossa cabeça, de que a gente tem que fazer o cliente viajar, porque é o que a empresa propõe, o cliente que ele é proprietário das férias, ele tem que usufruir. Porque você não adianta, você está ali, você ser proprietário, você não ter essa questão de usar o produto. Então, Fabi chegou que ela disse: pois eu vou viajar, e olha, eu vou viajar, e bateu o pé. Agora, minha dúvida que ficou é o seguinte: a Fabi já marcou a primeira viagem? Estamos quase, já temos previsão. Qual a previsão? Conta aí pra gente. Maio. Qual destino? Alagoas, né, Renato? Nossa, Fazenda Fiore, uau! Olha, hoje chegou um vídeo de uma família que está lá, que são 10 anos que são em IMG, essa família. 10 anos em IMG, e eles explicam como é a segunda vez que eles vão para a Fazenda Fiore nesses 10 anos. Eles deixaram um depoimento incrível. Depois, se puder, talvez, Renato, você pode pegar com Kaline e mandar para ela, porque eles fizeram um depoimento sensacional. E eu estou muito curioso, Fabi, para saber em que tempo se tornou proprietária das férias. Em que momento? Foi ano passado? Faz quanto tempo? Que eu não tenho... Foi outubro do ano passado. Eu fui contatada a primeira vez, né? E, coincidentemente, foi numa época que justamente eu estava, assim, um plano de vida, viajar, né? E aí eu recebi o primeiro contato, fiquei meio assim, tal, mas ouvi a proposta, achei super bacana. E aí falei até com a Gi, na época, falei com ela: vamos tentar, né? Por que não? Não sei se vai dar certo, mas vamos tentar. E aí, assim, depois eu fui conhecendo mais e até o Renato, ele me encontrou nessa época, assim, que ano passado era uma prioridade e, de repente, eu tive que abrir mão. E eu estava quase desistindo. Nossa. Né? De colocar isso como uma meta, como eu estava antes, né? Estava assim, deixando para segundo, terceiro plano. Aí Renato chegou e falou: não, você precisa viajar. Então, aí, desde outubro do ano passado, eu sou proprietária da IMG. Certo, então para a gente entender bem o processo, né, sabe, é provável que tem outras pessoas, Fabi, que também se tornaram proprietárias
também não marcaram as férias por um motivo ou outro e teve situações parecidas com a sua, sabe? Tipo, será que eu vou fazer isso agora? Será que é o momento? E você viveu um momento de ciclos de mais alta e mais baixa vontade de viajar nesse tempo, e isso acaba se consolidando quando as viagens acontecem, né? E a melhor forma é realmente experimentar, né? Fazenda Fiori tem um exemplo na empresa que está num conteúdo onde uma família vai com 20 pessoas num evento familiar. Eu acho que é janeiro do ano que vem, que já estão marcados. Essa viagem com 20 pessoas no Booking valia R$32 mil. E para essas famílias vale o valor do condomínio, né? Manter a propriedade em dia, né? Então, numa viagem quase tá mais do que consolidado, né, o valor da vantagem do produto. Mas tem pessoas que não sabem disso, né? Para mim é importante, Fabis, que você explique como você se sentiu quando adquiriu, que dúvidas tinha, o que é que não te deixava dormir, o que te fez preocupar, que coisa sentiu que, tipo, se você sentiu isso pode não dar certo, isso pode não ser bom, sabe, esses sentimentos mais arriscados às vezes. Então, assim, quando falou, para o plano de 1, 2 anos, eu já fiquei meio assim, primeiro que eu sou ansiosa, eu gosto das coisas para ontem, né? E aí eu fiquei meio receosa. Mas o que me convenceu foi porque eu conversando com o rapaz que me contratou na época, com a Gi, eu falei que uma vontade que eu tinha mesmo, assim, assim, né, resumindo, eu tinha me divorciado e eu tava naquela de agora eu quero curtir tudo que eu não curti em 10 anos de casado, e viajar era uma das coisas que eu mais queria fazer e não podia. Então, eu falei com ela, assim, eu tenho uma vontade de fazer uma viagem, assim, aqui no Brasil mesmo, mas para, assim, uma viagem de descanso, uma viagem de férias mesmo, onde eu chego só, quero um drink com guarda-chuvinha e descanso. E outra coisa que eu tinha muita vontade era de fazer, que eu tinha não, né, que eu tenho vontade, eu vou fazer ainda, é uma viagem para fora, né? Tenho vontade de fazer uma viagem internacional. Aí ela até me apresentou as possibilidades e tudo, né? De fazer essa viagem para fora também. Eu fui primeiro a nacional, depois a internacional. Então, quando eu soube dessa possibilidade, né, mais para frente e tudo, eu falei, bom, a gente tem que começar, né? O negócio é começar. Eu tinha esse medo de, eu vou pagar uma coisa que eu não sei se eu vou usar, eu vou adquirir uma coisa que eu não sei se eu vou concluir ela, mas depois de conversar, de ver, de pesquisar um pouco também sobre a empresa, que eu acho que é muito importante a gente buscar também, eu ganhei um pouco mais de confiança, né? Ganhei um pouco mais de confiança e vi esse sonho que era tão, tão distante, né? De fazer uma viagem internacional se aproximar, né? Ganhou uma aproximação. Eu falei assim, a nacional tinha o objetivo de descanso, de curtir, e a internacional é um objetivo de vida que eu vi se aproximar com essa aquisição. E qual é o seu sonho de férias internacional, Fabi? Então, eu sou uma pessoa que eu tenho muitas vontades. Mas eu falei assim, eu tenho muita vontade de conhecer a Europa. Muita vontade de conhecer os países da Europa, assim, tô apaixonada, clima, né? A cultura, história, eu amo lugar histórico. Então, assim, eu tenho muita vontade de fazer um tour, na verdade, né? Assim, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Com certeza. Me diz uma coisa, que você se tornou proprietária com quem? Lembra do nome da pessoa que te atendeu? Ou de alguma das pessoas? Eu não lembro, porque eu tive pouco, foi muito rápido o contato, mas a Gisele, que está até no México. Sim, Gisele, claro. Nossa, eu adoro a Gi. A gente até... Ela me seguiu no Instagram, segui ela também, porque ela dá muitas dicas de viagem, né? Muito bacana. Você seguiu o blog dela, né? Viajando com a Gi. Viajando com a Gi. E ela gostou também para poder me acompanhar. E nisso, assim, a gente criou um vínculo também, né? Um pequeno vínculo. E aí ela foi, assim, a pessoa que eu conversei mais tempo ali sobre viagem, que me deu mais confiança, né? Muito legal. Nessa época, né, Ricardo, em outubro, que se tornou sócio, a IMG tinha apenas destinos nacionais, né, de bases, e eu imagino que você já deve ter visto os novos destinos internacionais, né? Cancún, Aruba, Orlando, Nova York. Como é que você se sentiu?
muito feliz, porque assim, eu até falei com a Gi na época que eu tinha muita vontade. México também é um destino que eu tenho muita. Vou contar um segredo, que eu gosto muito de tequila, né? Somos dois. Aí ela pegou e falou comigo: olha, então você vai adorar o México. Então eu falei: não, é um destino que eu tenho muita vontade de ir. A gente estava até no dia, a gente conversou muito sobre essa possibilidade, mas realmente, não, a IMG na época era mais destino nacional. E aí, quando eu recebi o comunicado que já tinha, né, a opção internacional, eu falei: opa! Se o negócio já tinha encurtado, agora que ficou mais próximo ainda. Agora você não vai se não quiser mesmo, Só né? não Você não vai se não quiser. Fiquei muito feliz. Claro, para nós, na verdade, é importante deixar esse sentimento que se cria em alguém, sabe, Fabi, de que a pessoa comprou um produto X e quando passa tão pouco tempo quanto você, que faz, sei lá, uns 5 meses que é proprietária, apenas 5 meses depois já tem o sentimento de que tem mais. Sem ter que gastar mais, sem ter, não, já tem mais pelo mesmo valor. E nosso plano, se você não sabe, né, todo mês tem uma equipe de pessoas que trabalham peneirando, né, porque a gente tem um nível de responsabilidade, a gente não pode colocar qualquer produto na nossa base de destinos. A gente precisa manter o nível de qualidade no atendimento e no produto. O imóvel tem que ter um nível, o atendimento tem que ter um nível de qualidade. Isso é um trabalho que é exigente, mas tem uma equipe de pessoas que está o ano inteiro peneirando e todo ano entra novos destinos, novas possibilidades, novas coisas. Provavelmente, eu perguntei qual é o seu sonho, porque se tivesse me dito uma cidade, eu teria falado: olha, até tal ano você já vai ter a cidade disponível, né? Porque com esse intuito de acertar, né? Você me falou uma coisa que queria trazer de novo aqui. Você me falou que no final do ano passado, quando se tornou proprietário, tinha muito latente essa coisa de viajar, já queria viajar, tinha saído de um relacionamento longo e estava tipo querendo viver o que não tinha vivido nos últimos anos, repetindo suas palavras, né? E de repente, também sei, pelo início da nossa videochamada, nessa gravação, que você tem um namorado, você falou: meu namorado estava me dizendo não sei o quê. Então, eu entendo que começou um ciclo com um namoro novo, né? E o fato de viajar, agora essa pessoa se uniu para viajar contigo, né, também. Vou contar um segredo para vocês. Era um dos critérios para arrumar um namorado, tem que gostar de viajar. Esse é um bom critério. Não, eu tô falando, parece não, mas eu tô falando sério, porque o ano passado, quando justamente assim, no período que eu fiquei mais triste, né? Eu sempre gostei muito de viajar. Renato sabe que uma das coisas que eu falei para ele foi sobre natureza. Adoro ir para perto da natureza. Também. Não é só você, a IMG proporciona muito isso. Não é só a questão de você ir para um outro lugar, né? Mas tem todo o contexto envolvido. Eu gostei muito disso. Ano passado, na minha pior fase, que é aquela fase que você se separa, né? A minha amiga me arrastou, vamos viajar. Então eu comecei a viajar bastante com ela. Só que aquela viagemzinha de fim de semana, de você... Mas eu falei com ela: amiga, eu quero fazer uma viagem, né? Eu quero me sentir turista. Eu falei com ela: turista mesmo, turistar em algum lugar. E eu tinha colocado isso como objetivo. E eu entrei num relacionamento curto que a pessoa não gostava de sair, de viajar. E aí eu me senti triste. Aí eu falei: olha, eu cresci viajando, meu pai sempre, todo ano, era de lei, férias, a gente tirava um mês para viajar. Então, é uma coisa que está enraizada em mim, eu adoro viajar, conhecer lugares, conhecer pessoas, se divertir, que cria memórias, né? Viajar cria memórias. Além do prazer que você desfruta, claro, de uma boa hospedagem, mas você cria memórias para uma vida, né? Então, é muito significativo para mim. E sabe uma coisa? Às vezes as pessoas não conseguimos fazer exatamente o que queremos. Você queria viajar, mas faz uns dias agora, atrás, uns meses, você estava dizendo para o Renato que não ia mais viajar. E você estava fugindo do seu sonho pela pressão das correrias do dia a dia, provavelmente, pelo dia a dia. Eu falo que a melhor forma de continuar viajando é ter uma pequena cobrança, igual você tem a cobrança dos boletos, né? Você todo mês deve receber boletos igual todos nós que estamos aqui, né? Para pagar. Então eu gosto de pensar que nós somos uma cobrança positiva. Nós te cobramos viagens. Nós cobramos que você viaje. Às vezes a gente precisa de um incentivo, né? A gente às vezes fala também brincando, a gente paga plano de saúde, reza para não usar. Paga seguro do carro, reza para não usar. Paga sistema de férias, reza para usar, né? Que é um pouco ao contrário, né? No funerário nem se fala, né? Nem se fala.
Mas aí esse meu namorado, a gente já era amigo, e uma coisa que ele gosta tanto quanto eu é viajar. E assim, antes até da gente namorar, eu já tinha comentado com ele, né? Eu falei assim, olha, eu vou estar de férias em maio, eu quero fazer uma viagem, né? Assim, assim. Até mandei, pedi o Renato, manda para mim ó, o negócio da fazenda que eu vou mandar para ele super gostou. Então eu falei assim, bom, eu tenho unir o útil ao agradável, né? Adoro viajar, tá bem acompanhada, melhor ainda. Então, quer dizer que a primeira lua de mel é em Maceió. Vai E ter um depois teste, umas né, tequila em Cancún, Europa, e por aí vai, né? Não, aí eu falei com ele, falei que é um objetivo que eu tinha, aí expliquei para ele a questão da IMG, como funciona, ele achou muito legal também. Aí eu falei, vai ser minha primeira, né, viagem por esse meio, com essa empresa e tal, eu tô super gostando. Falei do Renato, né? Renato, eu falo assim, foi um anjo. Ele é chato, tá? Ele pega no meu pé para não desistir, mas foi bom, porque eu teria desistido no momento de pressão ali, de ter que fazer escolhas. Geralmente a gente escolhe abrir mão das coisas que a gente gosta, né? Infelizmente. E eu ia abrir mão mesmo. Falei assim, bom, vou ter que abrir mão de algumas coisas, e a viagem estava entrando na fila. E ele falou assim, não, Fabi, não desiste não, vamos lá, não sei o quê. E a gente conversa aqui, conversa dali. Ele sabe que minha correria estava tanta que ele me mandava mensagem e respondeu uns 2 dias depois. É legal porque, assim, o analista de relacionamento, né, ele não é só uma pessoa que ajuda a viajar, ele funciona como uma espécie de personal trainer da viagem, sabe? O teu personal, ele te arrasta ali, vai malhar, faz isso, mesmo às vezes sem vontade, mas é ele quem te leva para fazer aquilo e realizar, né? Eu que sou gordinho, você bem disse, sofri muito. E o nosso analista de sistema, ele faz basicamente isso com a viagem. Ah, porque eu não tenho tempo, porque eu não quero, não, vamos lá. Né? Comprou para isso, agora vai lá aproveitar. E isso é bem legal, né? O que termina acontecendo é que nós, como analistas, né, de relacionamento, a gente não quebra impasses referente a contratos, a gente não quebra impasses referente a pagamento e valores, a gente quebra impasses referente ao que você está votando para não aproveitar a sua propriedade, entendeu? Então a gente termina quebrando os seus impasses referente a que era o caso de Fabi. Ela me dizia que estava sobrecarregada. Eu dizia, Fabi, diga aqui para mim, hoje, o que é que sanaria, né, essa sua sobrecarga? Ela, é uma viagem. Eu estou te trazendo isso. Então, você não quer ficar bem? Aí ela, poxa, entendeu? Então, a gente termina criando, de certa forma, gatilhos, né, para o próprio cliente, o próprio proprietário de férias, ele entender que se ele viajar, ele revigora, né? E a gratificação, né? Eu fico imaginando quando você recebeu uma foto da Fabi vendo a Torre Eiffel em Paris, sabe? Uma foto da Fabi tomando as tequila no México. Então, essa felicidade de ter sido responsável por ajudar alguém a realizar esses sonhos é o que eu acho mais sensacional na nossa vida. Por favor, exigência número 1, não troquem meu consultor, tá? Não aceito. Não, assim, o interessante é que assim, eu falo do Renato, porque assim, é a pessoa que a gente mais conversou, né? Ele teve essa abordagem que eu acho muito importante. Eu também trabalho, né? Não trabalho diretamente com clientes, mas o meu emprego também requer, né? Minha profissão requer que a gente tenha uma abordagem, né? E assim, eu achei muito interessante a forma como ele é humano. Eu acho que todos, né? Ele serve de exemplo para todos consultores. Eu não tenho o que reclamar, né? Sempre muito atendida, muito bem atendida pela empresa. Todas as pessoas que me contataram foi muito legal, foi uma abordagem bacana. Mas o Renato, em especial, teve esse lado humano, sabe? Foi mais do que eu vi nele. Eu falo como cliente mesmo. Eu vi nele mais do que o interesse em me vender algo, em me manter pagando algo. Eu vi uma pessoa interessada no meu bem-estar. Ele passou isso para mim. Então, por isso que, assim, eu acabei pensando assim, cara, vou me virar, se apertar daqui, a gente dá um jeito dali, faz uma hora extra, mas eu não vou abrir mão da minha viagem, porque ele me mostrou isso. Se ele tivesse vindo para mim só como um vendedor, alguém que está mais preocupado em obter o lucro, né, em me manter ali pagando algo, eu com certeza teria desanimado, porque assim, já estava sob pressão, estava pensando em cortar algumas coisas.
aí eu ia cortar, não ia me segurar. Sabe, Fábio, eu começo minha vida empresarial muito novo, com pouco mais de 20 anos, sabe? Antes, 21 por aí, muito novo. E eu era muito focado em lucro, sabe? Quando era muito novo, muito focado em lucro. E sabe, realmente, IMG decola, num momento, muitos anos depois de iniciar, nossa empresa começa na Europa e vem para o Brasil em 2005, começamos a fazer negócios no Brasil, 2006. E a empresa decola mesmo, começa a ter muito volume, quando eu entendo e as equipes entendem que o lucro é uma consequência de cuidar super bem de pessoas, de cuidar-se com o coração na mão, de querer que as coisas dê certo. Aí as coisas acontecem e a magia funciona, né? Porque não tem como dar certo algo que não é sincero, de coração, de querer fazer a vida de alguém melhor. De dar essa coisa que você fala agora, eu vi meu sonho internacional perto, Fábio, eu me derreto quando escuto isso de alegria, sabe? Quando você fala, o Renato me tratou como um ser humano, puta, você me deixa, sabe? Eu fico emocionado de alegria, porque isso é o que a empresa busca e não sempre consegue, sabe? A gente às vezes não consegue isso, né? Precisamos melhorar sempre, a empresa tem que ser honesta com ela mesma, sempre temos que ser melhores, né? Sempre temos que aprender e melhorar. Mas, puta, que feedback maravilhoso. De verdade, como eu agradeço isso. Me deixou à vontade o suficiente para abrir o coração e falar, Renato, olha, assim, eu tô assim, sob pressão, não tô aguentando. Eu falei, teve uma noite, eu acho, né, Renato, que eu falei com ele assim, olha, Renato, eu não tô nem cabeça para pensar. E assim, a abordagem dele tão humana, né? É um profissional, não é porque ele está aqui, eu falaria isso com qualquer ocasião. Já até falei dele, até nos vídeos que eu gravei no meu Insta, né? Uso de referência sem medo de errar, porque eu sei assim, qualquer um que for atendido por ele vai ser muito bem atendido. Nesse sentido, dele me deixar à vontade para falar e ele não vir para mim só como alguém que quer ver o lucro, né? Como você falou, é a consequência, né? É a consequência. E ele me fez enxergar a viagem como algo fundamental, algo que eu precisava, algo que eu não posso abrir mão. E ela está certo por isso, não tá? Tá, claro que tá. Muito. Até agora, então, né? Você recomendaria para uma família, porque nesse canal e em outros onde os conteúdos são distribuídos, tem pessoas que são proprietários das férias ou que são candidatos a ser. Né? Esse é o tipo de pessoas que nos acompanham. Você recomendaria para um candidato ou para um proprietário a seguir na IMG ou a ser membro da IMG, viajar com a IMG, fazer parte dessa nossa família de viajante raiz? Você recomendaria isso? E por que recomendaria? Ela proporciona o pacote completo. Ela é uma empresa que se aproxima muito do cliente, tem um interesse, digamos, pessoal, né? A gente percebe isso no atendimento. Oferece os produtos de extrema qualidade. Eu olhei os empreendimentos, assim, eu fiquei até... Quando você vê os empreendimentos e a proposta que a empresa faz, você fica, caramba, mentira, né? Como assim isso é tão fácil? Porque se você olhar de fora, se você, vou pesquisar um hotel no nível que é o da IMG, você vai falar, não consigo nunca, né? Uma pessoa aí de classe média, que né, a gente, trabalhador que soa mesmo, eu falo, não, isso aí é pra gente rica, né? Tá longe da minha realidade, né? Fazenda Fiore, por exemplo. Eu não iria olhar com a possibilidade de ir. E eu acho que a IMG, ela traz muito isso, uma coisa de qualidade, com preço justo, muito bacana, oferece uma proposta que cabe, né, no orçamento da pessoa. É uma questão da própria pessoa se organizar e alcançar o sonho dela. Então, torna isso muito possível. Então, eu super recomendo sim. E você falou algo aí, eu fiquei um pouco curioso, Fabi. Por exemplo, Fiore, obviamente depois de reservar e de já estar ok a viagem, você chegou a dar uma pesquisada pela via convencional, pelo Booking, quanto que sai uma semana aí? Sinceramente, não. Mas eu vou explicar, né? Por que não? Falta de tempo mesmo. Mas eu tenho uma noção justamente por quê? Porque, como eu te falei, um objetivo que eu criei, uma meta que eu criei, era viajar. Ano passado, antes da IMG, por exemplo, eu viajei 3 vezes para 3 destinos, tudo para São Paulo, mas para 3 destinos, né? Então, assim, coisa que eu fiquei dias, fim de semana, foram várias épocas diferentes, né?
E aí a gente tem uma noção do gasto que a gente tem, entendeu? Do gasto. Então, assim, ir para um lugar daquele, ficar lá uma semana que seja, a gente ainda não fechou tudo por causa disso, né, o Renato? A gente está decidindo com quem eu vou, se vai só eu e o Love, se vou eu e as crianças, e se vai ser mesmo uma semana direto, né? Porque eu vou estar de férias, ele não. Mas a gente vai ver isso ainda. Mas a gente tem uma noção, que se vai ficar uma semana no lugar desse, não sai nada barato, né? Dá para ter uma noção do custo-benefício que é ser proprietário, né? Com certeza, com certeza. Maravilha. Fabi, você é uma pessoa encantadora, foi super legal estar aqui contigo. Você é uma simpatia, uma fonte de simpatia e inspiração. Eu entendo que você fala muito bem de Renato, mas também entendo que Renato fala muito bem de você. Eu entendo isso perfeitamente. Eu quero que você saiba, em nome da IMG, quanto estamos felizes de ter você na nossa família. Para mim é um orgulho contar com você como um dos nossos associados. Eu quero ver você viajando, quero vídeos, quero depoimento, quero você me contando como está sendo. Quero te agradecer muito por estar aqui e por cada palavra que você falou da IMG, porque eu percebi genuinidade, veracidade em cada uma das suas palavras. E eu agradeço muito que tenha feito esse esforço de dedicar esse tempo conosco. Licença um pouco da palavra, né? Tem uma curiosidade que eu acho que seria legal da gente trazer, até para o Beckson, né? Aí, conhecer um pouco da Fabi. Beckson, a Fabi, ela é cadeirante, né? Ela lida super bem com isso, ela fala sobre isso nas redes sociais dela. E isso foi um dos pontos que realmente a questão da humanização do nosso atendimento é justamente extrair, às vezes, coisas e informações desse tipo. Porque, por exemplo, não é qualquer hotel, né, que oferece a estrutura. A gente sabe como funciona hoje as coisas. E quando a gente tem essa questão do atendimento, de entrar um pouco mais no cliente, em como, porque é como eu falo a ela, como eu falo a todos os meus clientes, para eu atender melhor você, para eu poder te representar, né, na empresa, para eu poder oferecer o que minha empresa tem de melhor para você usar 100% do meu produto, eu tenho que saber algumas informações de você. Seria importante eu saber disso. Então, foi quando ela revelou para mim, Renato, eu sou cadeirante. Daí eu me agoniei, né? Eu disse, pois espera aí, que eu vou aqui. Fui saber o tamanho da porta do banheiro. Identificar as necessidades, né? E eu achei isso encaixar, super legal da parte do Renato. Ele já me mandou, Fabi, ó, já olhei tudo, tal, até tem adaptação, não sei o quê. E eu ainda falei, mas tem como eu me divertir lá? Tem como você se divertir lá e tal? Eu achei isso muito legal, porque isso já tira da gente que é cadeirante, né, que é deficiente, uma parcela de dor de cabeça que a gente teria, né? Eu falei da IMG no vídeo que eu fiz sobre viagens, acho que eu te mandei, né, Renato? Sim. Porque os meus companheiros de cadeira, meus irmãos de cadeira, eles falam muito comigo sobre isso, né? Sobre as dificuldades do dia a dia. E eu ser uma pessoa que vive para lá e para cá, que saio, que curto, né? Não parei de viver. Eles tinham me falado, né, para dar algumas dicas. Eu falei da IMG justamente também nisso, né? Você não ter essa dor de cabeça, né? Se você tem uma dificuldade. Não falo só em nome dos cadeirantes, mas falo assim, qualquer pessoa que tenha qualquer impossibilidade de locomoção. Necessidade especial. Isso, necessidade especial. De você já não ter essa dor de cabeça. Você fala com o seu consultor, olha, eu tenho essa necessidade. E ele se vira com o resto, ele já te entrega tudo pronto, né? Então, eu super adorei isso. Até falei, teve até uma moça que falou para mim do namorado dela, se for cadeirante agora, eles adoravam viajar. Só que aí eles estavam achando que não ia conseguir mais. Aí eu falei, não, procura o Renato aqui, ó. Troca uma ideia com ele que vocês vão viajar assim mesmo ele estando na cadeira. Então, assim, é mais uma porta que a empresa abre, né? Em uma situação comum, Fabi, em uma situação comum, como seria, no caso? Você ligaria para o hotel e tinha que perguntar, tinha que realmente resguardar um tempo seu para estar correndo atrás dessas coisas? Como é que tu se sentiu, assim, nessa questão? Foi sem dor de cabeça nenhuma, né? Você já viu tudo para mim. Porque, na verdade, eu já me hospedei e é aquela história, tem que ligar, aí você liga um dia, a pessoa não sabe dar informação, você tem que procurar outro, aí vai falar dessa necessidade, aí vai ver se vai
a adaptação que ele tem vai se encaixar com você, se tem disponibilidade, é uma dor de cabeça. Porque a acessibilidade, né, Fabi, às vezes o pessoal acha que é só ter uma rampa e não é. A acessibilidade é ter adaptado tudo, desde elevador, restaurante, o que for, que você possa ir livremente. Então, às vezes, as pessoas não têm esse conhecimento. Acham, o hotel tem rampa, então sim, é adaptado. Não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Não, assim, é questão de tamanho. Igual ele falou, fui saber tamanho de porta e tal. Eu, por exemplo, eu digo, a minha cadeira é pequena, então ela passa numa porta de 60 normal. Mas tem muitos cadeirantes que a porta tem que ser de 80, porque a cadeira só vai passar numa porta de 80. E eu já me hospedei em local que falou assim, não, a gente tem acessibilidade. Realmente, me deixaram num quarto bem grande, o banheiro não era tão pequeno, mas assim, eu entrava numa posição com a cadeira e eu não conseguia me mexer lá. Se eu tivesse viajado sozinha, teria sido um caos. É que eu estava com uma amiga. Então, assim, isso não é acessibilidade. E o fato de eu ter que ficar quase que implorando, né? Para te dar uma informação. Ter que ficar quase que implorando, olha, porque a sensação que dá é que a gente está fazendo um favor para a pessoa. Sim. Né? Então, eu entendo, sim, os deficientes que deixam de curtir a vida, deixam de viajar por causa dessas dificuldades. E quando você tem alguém que está te apoiando nisso, que nem o Renato me apoiou, já é metade do caminho andado, né? É só alegria, só ir se divertir. Não, parabéns. Essa nossa missão, Renato, se cumpriu perfeitamente, porque o seu caso específico é que é cadeirante, mas qualquer cenário, a missão da MG é resolver. Pode até ser qualquer outra necessidade que a gente nem imagina agora, mas nossa missão é resolver e agilizar em todos os sentidos, de uma forma genuína, para fazer das férias algo fácil e divertido, e que constrói isso que a gente falava no início, dessa experiência, né? Desse sonho realizado, dessa vivência, né? E essa missão que a gente tem que construir. Muito obrigado a todos por estarem aqui, foi genial essa troca de informações, agradeço de verdade. E para você que escutou e assistiu este conteúdo de hoje, quero que você saiba que este é um dos depoimentos talvez mais emocionantes, carregado de verdade, de autenticidade, de pessoas sensacionais. E se você gostou, é hora de pedir para mim, né? Você tem que deixar um like, você tem que compartilhar, você tem que passar para os seus amigos, que todo mundo precisa saber dessa mensagem e das recomendações tão interessantes de Fabi e da participação do Renato. Eu queria agradecer um pouco a todos, Fabi, Renato, Deixon, Paulo, obrigado por estarem aqui. Para você que nos acompanhou, um abraço, boas férias, boas viagens, tchau, tchau, tchau.